Olá, eu me chamo Luciana Fiamoncini Freiner, sou doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau e relatarei neste podcast o andamento do projeto de tese intitulado As Condições de Possibilidade de Memória e Educação em Bergson, um olhar a partir da noção de historicidade em Foucault. Este projeto é orientado pelo professor Dr. Celso Kramer. Você deve estar se perguntando, meu caro ouvinte, o que me levou a pesquisar esta temática, não é mesmo? Inquietações, questionamentos, atravessamentos. As mesmas sensações que tive quando iniciei nos idos 2012 meu mestrado em Educação. Em minha carreira acadêmica, sempre fui instigada a pesquisar acerca do tema da memória, especialmente no momento em que ela é posta frente a frente com a área da educação, a área na qual atuo há mais de 10 anos. Em meu mestrado, o que suscitou a pesquisa foi o fato de que, quando criança, convivia com pessoas que moraram em um ambiente rural e frequentemente comentavam acerca da experiência de terem estudado em uma escola multisseriada, falando com nostalgia da experiência escolar. Fato este que chama atenção num tempo em que a escola é alvo de diversas críticas. O evocar dessas memórias sempre me despertou interesse. Lembranças, doces lembranças de um tempo bom. Ressignificações? Talvez. Em suas narrativas, sempre que os sujeitos traziam à tona o assunto através de conversas informais, ressurgia a lembrança tanto do castigo, que era aplicado em sala de aula, quanto da liberdade experimentada fora dela. O fato de, na época, estudarem em uma única sala e terem que ficar quietos parecia não os incomodar mais. A partir dessas inquietações, mergulhei na pesquisa sobre a memória e sobre o corpo que as institui. A pesquisa de mestrado visava confrontar a constituição do corpo a partir da análise do espaço da sala de aula e do espaço rural, e justificava-se por possibilitar a discussão dos efeitos da escolarização sobre o corpo. Aqueles espaços heterogêneos, cada um com suas particularidades, impregnaram marcas que ficaram no corpo e na memória das pessoas que viveram essa experiência. Ao longo do processo de pesquisa de mestrado, deparei-me com outras inquietações que surgiram com as leituras feitas para a pesquisa, dentre elas a que proponho discutir nesta tese. Assim, vieram a mim as leituras do autor Henri Bergson, que fizeram com que eu encontrasse alguns fios cujas pontas encontram-se soltas. As suas teorias, tão complexas e encantadoras, não couberam em minha dissertação, mas a minha inquietação em mergulhar ainda mais na profundidade dos seus conceitos não me deixou em paz. A memória tem influência na constituição do nosso sujeito, mas qual sua relação com os processos educativos de maneira geral? Como aprendemos? Como retemos o conhecimento? Nesta tese, busco amarrar essas pontas a partir de uma discussão teórica acerca do conceito de memória bergsoniano. Esta tese, portanto, articula-se entre a concepção bergsoniana de memória e suas condições de possibilidade a partir da historicidade em Foucault, outro velho conhecido da época da dissertação. Sob o conceito maior da memória, Bergson posiciona alguns conceitos que, quando trazidos para o contexto da educação, nos fazem refletir sobre a maneira como eles se articulam com ela. Criamos, portanto, alguns pressupostos para confrontá-los com as ações cotidianamente vivenciadas nos processos educativos atuais. Bergson inicia suas reflexões pela apreensão do mundo por meio do corpo. Sua teoria dialoga com algumas correntes intelectuais das ciências da época que afirmavam que era possível o homem conhecer o mundo a partir de sua intelectualidade. Na teoria de Bergson, o cérebro é uma parte do mundo material e ele jamais poderá ser decifrado integralmente pelo homem. Assim, sua visão sobre a memória foi considerada revolucionária, porque ele afirmava a realidade do espírito, havendo algo além da matéria. Bergson afirmava que a memória é pura, contrapondo-se à lembrança-imagem e à percepção. Nenhuma delas, porém, se produz isoladamente. Para ele, o corpo não armazena as lembranças, mas as escolhe para trazê-las à consciência. O objetivo da memória é, portanto, reconhecer no presente algo que aconteceu no passado. A memória é o reconhecimento de cada sujeito ao longo do tempo. Bergson busca trazer a memória como algo que não é fruto de imaginação, mas sim que pode ser trazido à ressignificação em um constante confronto com o esquecimento. É possível notar, portanto, que por causa das necessidades sociais de produção de conhecimento de cada período histórico, o conceito de memória passou por significativas mudanças.
A memória gera, assim, espaços de saberes diferenciados, sendo ela uma temática complexa e enriquecedora, porém ambígua. A memória é analisada na filosofia por inúmeras matrizes do conhecimento. Ao estudarmos a memória, especialmente quando se trata do campo da educação, conceitos e abordagens distintas podem ampliar nosso espaço para compreendermos a própria educação, e Bergson nos proporciona esta compreensão. Bergson é um dos principais autores do século XX nos estudos da memória. Em geral, porém, os estudos têm enfatizado mais os aspectos psicológicos e metafísicos da memória. Entretanto, analisando seus escritos, sobretudo sob uma perspectiva histórica, segundo a arqueologia de Michel Foucault, a pesquisa volta-se para a questão da formação dos conteúdos da memória e de sua transformação. Tal questão é de grande relevância para a educação, pois contribui no entendimento sobre os efeitos da educação na formação da pessoa. Assim, chegamos à pergunta de pesquisa: quais são as condições de possibilidade de memória em Bergson a partir da noção de historicidade em Foucault? A partir dela, construímos o objetivo geral desta tese, que é compreender as condições de possibilidade de memória em Bergson a partir da noção de historicidade em Foucault, considerando os diálogos com a área da filosofia da educação. Os objetivos específicos que nos ajudarão a chegar ao nosso destino são 4. Você quer conhecê-los? Julgo importante, então vamos lá. Elucidar as noções de historicidade e de memória em Foucault. Estabelecer as conexões entre tempo, memória e duração no pensamento de Bergson. Discutir tempo, memória e duração em Bergson a partir da noção de condições de possibilidade históricas de Foucault. Estabelecer diálogos entre as condições de possibilidade da memória em Bergson e Foucault com a filosofia da educação. Foi a partir da intuição da duração que Bergson apresentou inovadoras concepções filosóficas sobre filosofia, psicologia, conhecimento, memória e relação entre matéria e espírito, evolução da natureza, moral e muitas outras vertentes. Todas essas vertentes se cruzam com as teorias da educação, pois têm estreita relação com ela. É a partir desta noção que desencadearemos a discussão de Bergson com a educação. Mas agora que você já sabe quais são os objetivos dessa longa caminhada, falarei um pouco do caminho que será trilhado. Escolher qual estrada seguir nem sempre é uma tarefa fácil. Apresentam-se diante dos nossos olhos um emaranhado de possibilidades, estradas sinuosas, com percalços, pedregulhos, mas que quando percorridas com determinação fazem valer a pena o trajeto. Ao caminhante, cabe enxergar as belezas que o percurso poderá proporcionar. Assim, conforme Bergson, a vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é que se saiba vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Saber vitalizar as sombras e aproveitar a luz é o segredo para manter o caminho viável, sem se perder na escuridão. Desta arte, apresentarei a você, caro ouvinte, quais foram os caminhos escolhidos para chegar a esta tese, da qual não queremos destacar a chegada, mas sim os espaços a explorar, contando com a ajuda dos caminhos já percorridos pelos pesquisadores que também se aventuraram por estas estradas de luzes e sombras. A metodologia a ser utilizada na seleção e análise dos dados será a análise arqueológica do discurso, proposta por Foucault em 1969, em A Arqueologia do Saber. Por ela se torna possível compreender a historicidade dos saberes, sua relação com a temporalidade de uma formação discursiva, bem como os efeitos de verdade sobre o sujeito. Foucault elabora o método arqueológico não apenas para justificar seus estudos anteriores, mas também para propor uma ferramenta de análise sistemática para a história. O que se evidencia em seus estudos sobre a arqueologia das ciências humanas é um questionamento da forma como os historiadores concebiam certos conceitos e operações metodológicas do seu ofício, o que acabou se tornando uma contribuição significativa para o debate das formas de saber. Em 1966, Foucault definia seu projeto arqueológico como o estudo do espaço no qual se desenvolve o pensamento, assim como as condições desse pensamento e seu modo de constituição. Esta citação está em Arqueologia do Saber, uma obra escrita por ele. A edição usada foi a de 2001. Já na década de 60, Foucault afirmava a ressonância de sua arqueologia com um questionamento transcendental, em que, de forma reflexiva, busca recuperar as condições de possibilidade de um discurso,
no caso desta tese, as condições de possibilidade da memória em Bergson. Quase 20 anos depois, Foucault explica que tal estudo se efetiva como uma história da emergência dos jogos de verdade, história das veredicções entendidas como as formas segundo as quais, sobre um domínio de coisas, se articulam discursos suscetíveis de serem ditos verdadeiros ou falsos. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois parte de uma análise interpretativa. A partir das leituras das teorias de Bergson, há um interesse em apreender suas compreensões sem a pretensão de descrever, explicar ou comprová-las. No que tange à natureza, trata-se de uma pesquisa básica, pois consiste nos projetos de pesquisa que representam uma investigação original com vistas ao avanço do conhecimento científico e que não tem objetivos comerciais específicos. A presente tese não visa aplicação, portanto, enquadra-se nesta natureza. Para adequar-se à sua natureza, o objetivo de pesquisa define-se como teórico. As pesquisas sobre memória a partir do caminho percorrido até então são desafiadoras, pois não raro deparamo-nos com conceitos filosóficos densos. A pesquisa teórica dedica-se a reconstruir teoria, ideias, conceitos e polêmicas, visando aprimorar fundamentos teóricos. Embora haja muitos escritos tanto de Bergson quanto sobre ele na área da memória, há pontos que ainda não foram explorados, especialmente no que tange às contribuições da memória para a educação, e é por esses caminhos inexplorados que pretendemos viajar. O procedimento bibliográfico foi, portanto, adotado para a produção de dados dessa pesquisa. A pesquisa bibliográfica visa conhecer e aprofundar-se na literatura já existente sobre o tema escolhido e, a partir de então, formular uma proposta ou uma problemática para o assunto. Realizar essa busca mostra o quanto o assunto foi pesquisado e estudado para, enfim, ser apresentado. Bem, agora que já desenhamos o mapa pelo qual percorreremos, vamos falar de inovação, porque o que seria da tese sem a inovação? A primeira, e talvez a principal inovação, é o enfoque dado ao tema de memória em Bergson, não mais no âmbito da psicologia ou da metafísica, mas da historicidade, elucidando as relações que a memória tem com a história e as formações discursivas. Uma segunda inovação é estudar Bergson a partir da metodologia de Foucault, o que propicia desenvolver novos entendimentos sobre a obra de Bergson, sobretudo no que se refere à relação entre memória e história. Uma terceira inovação da tese é discutir filosofia da educação a partir da noção de historicidade da memória em Bergson, o que coloca as memórias que se podem produzir na educação no interior dos contextos sociais da formação discursiva, sendo esta sua condição de possibilidade. E então, ficou curioso para saber quais serão os resultados? Eu também. Este é um caminho cujo destino não sabemos. Apreciar o caminho e encantar-se com as descobertas é o segredo. E como diria Bergson, falhamos ao traduzir exatamente o que sentimos na nossa alma. O pensamento continua a não poder medir-se com a linguagem. Então, deleitemo-nos com a apreciação. Muito obrigada!